De onde viriam as aterrorizantes e misteriosas criaturas que vagueiam à noite por matas, florestas e locais mais afastados, como se estivessem em busca de alguma vítima ou possível caça, desaparecendo por completo em seguida? O que importa é que nunca devemos duvidar de sua existência, porque um dia podemos nós mesmos sermos as próximas vítimas. O relato a seguir mostra um desses terríveis acontecimentos. Eu tenho as cicatrizes até hoje para provar que aquilo que vou contar aqui aconteceu de verdade. Um amigo tinha me chamado para ir com ele para uma chácara de um parente dele que ficava em Minas. Não estou lembrando do nome da cidade, mas fica a quase 5 horas de viagem saindo de São Paulo. Nós íamos passar o final de semana lá, então saímos na sexta tarde de São Paulo. Fomos nós dois, com as nossas respectivas namoradas. A viagem para lá, apesar de tranquila, foi muito cansativa. Quando chegamos lá, já estava noite. Enquanto meu amigo foi falar com o caseiro da chácara, eu e as nossas namoradas fomos tirar as coisas do carro e arrumar tudo para dar aquela relaxada. Fizemos umas caipirinhas e resolvemos fazer um churrasco na beira da piscina. Ficamos lá a noite toda nadando, comendo e bebendo, falando besteiras e contando umas piadas bestas. Coisas para se divertir. Depois de um bom tempo, a carne já tinha acabado e a bebida também, e o sono começou a aparecer. A essa altura, já estávamos falando mais baixo, conversando sobre como era calmo lá e como dava para ver mais as estrelas. Essas diferenças que o pessoal que mora nas cidades grandes sentem quando vão para o campo. Num momento de silêncio, ouvimos um barulho vindo do meio do mato. Como estávamos no campo, pensamos ser algum animal selvagem. O som era de alguma coisa andando ao nosso redor no matagal, que cercava a piscina. Achamos que o cheiro de carne podia ter atraído algum bicho. Como já estava tarde, resolvemos não nos preocuparmos muito com isso e simplesmente ir dormir. No dia seguinte, o meu amigo foi perguntar ao caseiro o que poderia ser que estava rodando a piscina na noite anterior. E só então que ele lembrou de falar que tinha um bicho estranho rondando a chácara e a fazenda da vizinhança, e que já tinha atacado e matado um cachorro de uma fazenda próxima dali. Quando ele veio nos falar isso, nós ficamos um pouco preocupados, mas nem tanto. Afinal, era só um bicho selvagem qualquer que tinha atacado um cachorro. Não era nenhuma matilha de lobos sedentos por sangue que tinha dizimado toda a produção bovina da região. Então ficamos apenas curiosos, imaginando o que poderia ser. Mas pouco tempo depois, nem estávamos mais pensando nisso. O dia foi passando, nós fizemos uma caminhada pela redondeza, voltamos para a chácara, almoçamos e passamos a tarde na piscina. Quando chegou a noite, resolvemos fazer pizza e jogar baralho na varanda da casa, já que estava quente demais para ficar lá dentro. No meio do jogo, começamos a ouvir novamente um barulho vindo do meio do mato, perto da piscina. Assim que ouvimos, eu e meu amigo olhamos e falamos: é o bicho. No começo, não demos muita atenção, mas com o tempo, a curiosidade foi crescendo e começamos a comentar o que poderia ser. Não demorou muito para que eu quisesse ir lá ver o que era. Como não estava fazendo muito barulho, achamos que fosse algo pequeno, do tamanho de um cachorro médio. Nos levantamos e ficamos no limite da luz da varanda, quase entrando na escuridão. Os 2 postes de luz que tinham na piscina não iluminavam quase nada. O que quer que fosse, estava indo de um lado para o outro. Eu fui avançando, seguindo o barulho. Quando eu estava quase chegando perto, o bicho pareceu ter me visto e correu na direção oposta. Eu saí correndo atrás dele. Após uma breve corrida, veio o silêncio. Ele tinha parado de se mexer. Então, eu fiquei parado, tentando ouvir alguma coisa. E foi quando eu escutei o bicho correndo na minha direita. Só que ele estava correndo na minha direção. Aquilo me assustou muito, porque
Em um momento eu estava caçando ele. Pouco depois, eu era caça. Não importava muito, ele parecia ser pequeno. Era um animal selvagem, me atacando. Quando eu ia me virar para sair correndo, ele deu um bote e grudou na minha perna. E foi quando eu me apavorei. Quando ele estava correndo na minha direção, eu notei que ele estava correndo de pé, como uma pessoa. Ele era um bipede, e não um quadrúpede. Como estava escuro, não dava para ver direito o que era, mas era peludo, parecia um macaco. As patas da frente pareciam com mãos, e elas tinham garras que estavam cravadas em minha coxa. Então, ele me deu uma mordida na perna, e eu já tinha sido mordido por cachorro antes, e aquilo estava doendo muito. Ele estava abraçado à minha perna, estava grudado em mim, e estava me mordendo muito forte. Com a dor, eu acabei caindo no chão, e quando eu caí, eu senti meu ombro batendo em alguma coisa dura. Quando eu percebi que era uma pedra, eu peguei ela e comecei a bater com tudo naquela coisa. Depois da terceira batida, ele me soltou, mas eu continuei batendo, até aquilo parar de se mexer. Então me levantei e saí correndo de volta para casa. Quando a minha namorada me viu correndo mancando, ela achou que eu estava brincando, até que ela viu a minha perna sangrando e veio correndo ver o que era. Quando eu expliquei o que tinha acontecido, eles não acreditaram muito. Então eu falei, se eles quisessem ver, o bicho ainda devia estar lá caído no chão, provavelmente morto. Eles viram a minha perna, deram uma examinada e resolveram que era melhor a gente entrar em casa e ficar lá dentro o resto da noite. A minha namorada veio fazer um curativo na minha perna e ela ficou impressionada com as marcas. A minha coxa estava toda arranhada. Não chegou a sangrar muito, só ficou como se eu tivesse enroscado a perna no arame farpado e tivesse puxado. Mas as mordidas impressionaram. Eram bem largas e tinham tirado bastante sangue. Mas a sorte minha foi que não tinham sido tão profundas. Nós ficamos o resto da noite, imaginando o que poderia ser aquilo, e olhando pela janela para ver se tinha mais alguma coisa lá fora. No dia seguinte, pouco depois de acordar, eu já queria ir lá ver se eu conseguia ver melhor o que era aquilo. Eu e meu amigo pegamos uns pedaços de pau que tinham por lá e fomos até o meio do mato onde o bicho tinha me atacado. Mas quando chegamos lá, não tinha nada, só o sangue e algumas marcas no chão. Seja lá o que for aquilo, não se feriu de verdade e desapareceu dali. Fomos embora de tarde, sem saber o que era aquilo. Mas uma coisa que me preocupou muito foi que aquilo pareceu ter feito uma emboscada. Ele sabia o que estava fazendo. Primeiro ele atraiu a gente, andando de um lado para o outro, no mato. E assim que onde nós chegou perto, ele fugiu para me afastar dos outros. E assim que eu estava sozinho, ele começou a andar em silêncio, deu a volta e me atacou pelo lado, sem falar que era um bípede. Como eu falei antes, eu tenho até hoje as cicatrizes na perna, para me lembrar dessa infeliz aventura. E eu aprendi a minha lição. Boa noite.